Olá, olá, gente. Podcast Emergência. Eu sou Anthony Curti, um podcast aberto para vocês aí. Esse tipo de tema a gente deixa aberto, né? A gente não faz um podcast só para assinantes, porque caiu uma bomba no mundo do futebol americano, dos esportes americanos ontem à noite, certo, David Chiodini? Certo, Anthony Curti, certo, ouvinte do Pro Football. Há muito tempo, eu acompanho o NFL aí há 20 anos, eu não lembro de um momento tão triste e tão inesperado quanto esse. Por mais que a gente já tenha passado por algumas aposentadorias inesperadas, como Calvin Johnson e tal, mas como este momento eu não me lembro de nenhuma nos últimos anos. A gente teve o Calvin Johnson, que também por conta de lesões e etc., acabou se aposentando. O Dan Orlovsky que até tweetou mais recentemente que a aposentadoria do Andrew Luck lembrou muito quando ele entrava no vestiário e via que o sorriso tinha saído da face do nosso querido Calvin Johnson, o Megatron, um dos melhores recebedores desse século. Falando em Lions, tem o Barry Sanders também, que foi algo bem repentino. O Bo Jackson também foi uma aposentadoria precoce, por assim dizer. Queira ou não, o Rob Gronkowski também, né? Uma situação parecida, aos 30 anos, mas com a vantagem de que o Gronkowski já carimbou o passaporte para o Hall da Fama e que venceu Super Bowls. Não foi o caso do Andrew Luck, que é um quarterback, a posição mais importante do jogo, foi a primeira escolha geral. Para você que está caindo de paraquedas, você que viu a notificação no feed e estava, sei lá, viajando, alguma outra coisa assim, porque eu sei que ainda tem gente absorvendo a notícia agora, o Andrew Luck ontem à noite declarou a aposentadoria da NFL. Ele tinha uma coletiva marcada para hoje à tarde, mas vazou ontem à noite. Não estou falando que é culpa do Adam Schefter, pelo contrário, vazou. Adam Schefter tem que reportar. A função dele é o trabalho dele, né? Tá certo, não tem o que fazer. Mas, na minha concepção, quem vazou isso foi um pouco insensível, porque o Andrew Luck estava no Lucas Oil Stadium e acabou passando por um momento bem chato, que a notícia vazou e ele começou a ser vaiado, né? Coisa absurda, uma falta de empatia com o atleta, que antes de ser um atleta é uma pessoa, é um ser humano, tem coração, tem sentimento, que em nenhum momento da sua carreira faltou com profissionalismo e dedicação ao Indianapolis Colts. E eu acho que o, o calor do momento talvez tenha feito alguns torcedores tomarem essa atitude. Eu tenho certeza que isso não representa a torcida dos Colts. É, mas alguns também devem ter ido no embalo desses primeiros que fizeram isso, de maneira errônea, de maneira bizarra, diria assim, tá? Então, é uma coisa que doeu de ouvir, de ver o Andrew Luck tendo que passar por essa situação. O Andrew Luck sempre foi um dos caras mais legais da NFL, dos chamados good guys, né? Que a gente fala, Uhum. aqueles caras legais. Então, que todo mundo gosta. Você não encontra um detrator do Andrew Luck e aí fazer ele passar por isso num momento mais delicado da sua carreira, me doeu o coração. Só queria adicionar um nome àquela lista que você falou dos caras que se aposentaram cedo. Meu primeiro ídolo no futebol americano, Terrell Davis, também 6 anos de futebol americano. Nossa, foi. É E, verdade. e aí teve que parar por lesões. Mas é só um pequeno adendo. É verdade. O Terrell Davis também acabou batalhando contra lesões e teve a carreira encurtada. Ah, chorei pra cacete. Chorei pra cacete, ainda tô um pouco abalado, o Davis sabe. Eu só chorei uma vez com a aposentadoria de um jogador antes, e foi com o Peyton Manning. Mas foi um choro diferente, foi um choro de contemplação, de alegria. Quando o Tom Brady aposentar, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer comigo. Talvez não seja um baque tão grande, porque o cara já ganhou tudo que tinha para ganhar e será mais uma sensação de gratidão do que de decepção. Mas não decepção com o Andrew Luck, decepção com o universo, com o destino. Eu até tuitei mais cedo hoje, eu falei, cara, o Andrew Luck é um cara com uma ética profissional incrível, desde Stanford, desde o college, e aí a gente é privado de ver um atleta talentoso como esse, enquanto tem que ficar vendo Antônio Brown dar chilique por causa do capacete, ficar vendo o Jay Cutler ser contratado pelos Dolphins e nem casa comprar em Miami, morar num hotel, entendeu? Então, foda, sabe? Dá um soco no estômago esse tipo de coisa. São os percalços, né?
E realmente tem muita gente que é mal agradecida na NFL, não só na NFL, acho que em tudo na vida tem gente que é mal agradecida. Se você pegar no meio do futebol americano, qualquer trabalho vai ter gente que tem grandes oportunidades e prefere perder tempo reclamando, achando desculpas para não fazer bem feito, enquanto pessoas que têm talento às vezes não têm tantas oportunidades ou que gostariam de ter uma carreira mais longa, como o do Andrew Luck, são obrigadas a abreviar. O Andrew Luck acho que perdeu para o corpo, mas agora principalmente para a mente. Eu acho que a mente dele se esgotou de uma maneira em que ele não conseguia mais ter prazer em pisar no campo de futebol americano. Claro que são níveis de futebol americano completamente diferentes, mas eu sempre dizia para os meus atletas aqui no Brasil, o dia que vocês não estiverem mais se divertindo, vindo aqui no final de semana treinar, fiquem em casa e não joguem mais. Eu acho que é isso que o Andrew Luck pensou, é por isso que passou. Quando você sai de casa para treinar, e no caso dele é um trabalho, isso passa a se tornar uma tortura mental, é hora de parar. Claro que a gente sente porque gostaríamos de ver o Andrew Luck por muito mais tempo em campo, mas eu acho que pensando no Andrew Luck é a decisão mais correta. Se a alegria se for embora, se não há razão para estar em campo, é melhor do que manchar um legado e quem sabe ter problemas no futuro, seja psicológicos, sejam físicos, como Uhum. ele iria correr. Não, aí ia ser de certo isso ia acabar acontecendo. Antes da gente endereçar alguns assuntos aqui que está na pauta, por exemplo, o futuro do Indianapolis Colts, a retificações, por assim dizer, do podcast da AFC South, se os Colts devem trocar para um quarterback ou não, essas outras pautas mais dentro de campo, eu queria fazer um ponto muito importante. Fiz um vídeo sobre, tem uma crônica sobre, não vou falar aqui também da minha relação com o Andrew Luck, um carinho profissional que eu tenho. Meu teste para entrar na ESPN foi aquele jogo dos playoffs, Colts e Chiefs. Já fez aí 5 anos esse teste, então tenho um certo apego profissional ao Luck, por isso acabou me derrubando. Fizemos um podcast há menos de 2 meses atrás defendendo o Andrew Luck, ressaltando as qualidades dele como quarterback. Então vocês sabem que a gente tentou lutar essa batalha. Eu e o Davis, nós temos uma personalidade muito parecida em alguns aspectos e missão dada, missão cumprida. Só que hoje essa missão acabou. Então, o baque foi muito forte. Foi muito forte, ainda mais porque eu estava no ar. Tava rolando Flórida e Miami com agravante de eu receber essa notícia e o Felipe Franks está no ataque, né? Nossa. Então é aquele contraste absurdo de acabar de descobrir que você não vai mais comentar nenhum jogo do Andrew Luck, sabendo que na mesma cabine que eu tava, eu comentei o último jogo de temporada regular do Andrew Luck, e aí eu tô vendo o Felipe Franks fazendo besteira. Então, tipo, pelo contraste, me derrubou completamente. Eu nunca tinha sido derrubado assim. Mas vida que segue, né? Vida que segue. E vamos que vamos. Davis, algo a mais sobre o impacto, sobre o momento? Ah, sim, uma última coisa. O Andrew Luck não é de vidro. Ele não teve histórico de lesão em Stanford. Ele foi negligenciado pelo Ryan Grigson. Houve negligência por parte da diretoria dos Colts até 2017. Não houve investimentos em linha ofensiva. O Andrew Luck era pressionado 16 vezes por jogo nesse período. Maior média da NFL. Nenhum outro quarterback tomou tanta pancada. E eu não estou inventando isso, isso é estatística. Nenhum outro quarterback na era Ryan Grigson, 2012 a 2017, tomou tanta pancada como o Andrew Luck. Isso é bizarro. Isso é bizarro. E a aposentadoria do Luck é um grande alerta para San Francisco 49ers, que negligenciou a linha ofensiva, Houston Texans, que está negligenciando a linha ofensiva. O Deshaun Watson não vai sobreviver apanhando do jeito que ele está apanhando. Arizona Cardinals. Arizona Cardinals com Kyler Murray. Não é uma coisa tipo, o Luck é de vidro, ele não se esforçou. Gente, não é isso, ele apanhou demais. O cara teve um rim dilacerado e voltou pro jogo contra os Broncos. Gente, falar que um cara desse é mole, o cara voltou pro jogo com o rim dilacerado. Vocês têm ideia com a dor disso? Então, não é que o Luck é de vidro, é que o cara apanhou mais do que qualquer outro quarterback. E aí as lesões vão se acumulando, porque o cara vai perdendo força. E o espírito dele vai perdendo força também. Então, foi isso, mas vamos lá. Só Fala, Davis, Não, eu desculpa. só ia complementar, né? Dizendo que é tão absurdo por parte das franquias da NFL. O quarterback é disparado quando você tem um quarterback de elite, a peça-chave do seu time, o seu bem maior, eu costumo dizer, né?
que é o cara que pode te levar a algum lugar. Claro que todo o restante do time é importante. Então, como é que você não protege o seu bem maior, né? Soa contraditório. Você tem uma joia e você bota ela na beira da janela. Não, você tem que É colocar ela isso. dentro de um cofre, entende? Então, para mim, soa bem absurdo, assim. É um erro crasso de general managers, é um erro crasso de planejamento, e isso tem que ser mudado. Só para finalizar, no seu vídeo você fala que você fez essa madrugada. Aliás, muito bom, quem quiser, aproveite, vá lá e assista. É um vídeo com alto grau de emoção. Você fala da trinca vindo do draft, né? Que são os 3 quarterbacks que chegam mais prontos do draft na história recente da NFL, que é Peyton Manning, John Elway e Andrew Luck. Eram disparados os 3 que todo mundo sabia que chegariam mais pronto. Eu fui comparar os números das 6 temporadas, das 6 primeiras temporadas de todos, e os números do Andrew Luck são muito parecidos com o Peyton Manning e John Elway. E nós estamos falando de 2 caras que já estão no Hall da Fama, né? O Peyton Manning não está ainda, mas ou foi, já não lembro agora. Manning ainda não foi, né? Desculpa, estava mutado meu Foi, desculpa. microfone. O Manning não foi ainda, né? Já Não, não foi. Não não tem tem 5 5 anos anos ainda. de Mas vai elegibilidade. entrar na primeira oportunidade. Vai. Se precisar eu lá em Canton encher todo mundo de porrada se ele não entrar como first ballot, eu Enfim, vou. Peyton Manning e John Elway são 2 caras que estão Hall da Fama, e a gente está falando que o Andrew Luck tinha números iguais, sofrendo 16 pressões por jogo. Então, provavelmente, a gente está falando de um quarterback que se aposentou aos 29 anos, que se tivesse uma carreira mais longa, no futuro estaria no Hall da Fama. O Andrew Luck, gente, ele. Foi bom você mencionar a questão do draft. Aliás, antes tem até uma estatística na minha crônica, né? Com 86 jogos, só o Dan Marino e o Aaron Rodgers tiveram mais touchdowns em uma carreira do que o Andrew Luck. Né? E quando a gente separa só por jogo e não por ano ou por carreira como um todo, a gente percebe como ele saudável era excelente. O Andrew Luck, ele era um amuleto, ele era um símbolo, ele era a síntese do que as pessoas apaixonadas pelo draft gostam. Então, vocês podem ver no Twitter, etc. Todo mundo que é apaixonado por draft está muito abalado com essa lesão do Andrew Luck, porque, sobretudo quem acompanhava, claro, desde 2011. Porque é muito frustrante, né? A gente investir tempo estudando, etc. Agora a gente está sendo até um pouco egoísta, né? Não tô nem falando do Luck, mas da gente. E bater na tecla que o cara é certeza, porque é o melhor prospecto de todos os tempos, porque é uma aposta tão certa que dá para cortar o Peyton Manning sem medo de ser feliz, etc. E deu errado. E só mostra como a gente não tem controle das coisas sobre a vida, né? A gente tem que controlar o que a gente pode controlar, o que a gente não pode controlar, a paciência. E às vezes o draft é isso. Né? Às vezes o draft é isso. Vamos dar um exemplo aqui. O Daniel Jones era escolha de primeira rodada? Não era. Mas com o Pat Sherman, que foi um cara que fez o Case Keenum render, pode ser que ele jogue bem. Exatamente. Isso é uma coisa que ele não conseguiria controlar antes do draft. Pode ser que ele jogue bem. Né? O Tom Brady saindo na escolha número 199. Pode ser que ele não tivesse dado em nada se não tivesse o Charlie Wise. Não tô falando que o Brady não tem mérito, porque é um cara muito batalhador. Mas se não tivesse o Charlie Wise lá nos Patriots para lapidar ele. E a gente não tá tirando isso do nada. O Davis fez um texto, que tá inclusive no site para assinantes, que mostra a diferença, com vídeos, né, o contraste em Michigan e em 2001 nos Patriots, a diferença no trabalho saindo do snap, no backpedal. Desculpa, eu sempre confundo. Backpedal e dropback. Desculpa, gente. Backpedal é de cornerback. O dropback, a soltura da bola, o ponto de release, etc. Isso foi lapidado em um ano e pouquinho. Então, comissão técnica importa. E talvez essa questão do Andrew Luck seja uma fábula pra gente também, como profissional, para não levar, às vezes, as coisas do draft como a ferro e fogo. Eu acho também assim que isso vale muito para quem acredita no tank, né? O time tal vai tancar para em 2021 pegar o Trevor Lawrence ou o Tua Tagovailoa no ano que vem. Nenhum time vai aceitar perder dentro do vestiário pensando num jogador tal, porque não existe certeza que esse jogador vai dar certo. Nenhum prospecto de draft é certeza de nada. Para o bem e para o Para o bem ou mal. para o mal. Ryan Leaf era a grande dúvida. Ryan Leaf ou Peyton Manning? Quem é Ryan Leaf na história? Entende? Peyton Manning é um dos maiores quarterbacks da história. E por aí vai, vários outros nomes. Nomes que a gente não esperava tanto. Russell Wilson foi uma escolha de 4ª rodada.
Terceira, né? Terceira rodada. Não, terceira rodada. O Russell Wilson é o quarterback que sobrou, vamos vamos pegar dizer esse assim, aqui. dessa classe. Porque o Luck aposentou, o Robert Griffin terceiro nunca mais vai ser titular, o Ryan Tannehill é reserva em Tennessee. Brandon Olha essa Whedon. classe. E tem o Kirk Cousins também. Tem o Brandon... Não, o Brandon Whedon não é 2011, o Brandon Whedon, se não me engano. Eu acho que é 2011, não é 2012 Ele é não. do... Claro que é dos Ah, não, é Browns. 2012. É 2012. Ele jogou em Oklahoma State, é 2012. Então, se eu não me engano, inclusive, o último jogo do Luck no college foi contra o Brandon Whedon. Foi o Fiesta Bowl, Stanford e Oklahoma State. Eu acho. Tenho Exatamente. lembrança de assistir esse jogo. Exatamente, Ao acertou. vivo. Enquanto eu tô falando aqui, Não, você acertou. conseguir ver aí Acertou sim. até. Mas eu acho que é isso. É isso? Então, e que tinha o Justin Blackmon também, né? Que foi um baita de um bust. Então, essa situação do Andrew Luck, sendo bem sincero, agora falando um pouco sobre mim, nem tanto sobre ele, é até uma experiência que me deixa um pouco mais humilde em relação ao processo de draft, porque a gente fica tão empolgado, às vezes, para o bem e para o mal. A gente fica tão empolgado que a gente fala, meu, eu estudei esse cara, assisti tape até não poder mais, ele vai dar certo. E aí você coloca as suas fichas nele. E você coloca um pouco de ego também, sabe? Então, nesses últimos anos era um pouco disso, eu acho. A Draft Twitter, não só aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos também, como eu sou pedante, hein? Twitter, acabou tomando o Andrew Luck para si como um exemplo a ser defendido, porque era mesmo, sabe? Mas infelizmente a gente não consegue controlar essas coisas. E as lesões acabaram vencendo o Andrew Luck. Não é frescura por parte dele, não é. Ele não foi sacana com os Colts, tanto que ele declarou que estava há mais ou menos uma semana e meia pensando em aposentadoria. Tem uma frase do Marvin Levy, foi técnico dos Bills: se você está pensando em aposentadoria é porque você já está aposentado. Então, era inevitável. Agora, bola pra frente. Vamos lá. Deixa eu tocar a corneta aqui. Antes de mais nada, queridos, nessa semana tem mais um podcast aberto, tá? Pode ficar tranquilo. Se bobear até 2, não sei. Vamos ver como vai ser as entregas. E o que eu ia dizer? Sim, temos uma semana ainda de promoção, né, o Exatamente, Davis, no Pro uma Clube? semana de promoção para você aproveitar. Nosso plano anual está por qual valor, Anthony Curti? Faça o merchan? Ô, Tá com louco, é 50% de isso, de desconto. 240 por 120, né? Dá menos. Isso, dá menos de 30 centavos por dia. Aproveite, meu amigo, aproveite. Você vai ter muito conteúdo exclusivo durante a temporada, acesso a todos os textos já escritos, tem prévia de todos os times, tem podcast semanal exclusivo para sócios, tem texto de fantasy, tem análise tática, tem muita coisa, está muito barato para você estar muito bem informado. Tenho certeza que não tem nenhum conteúdo em língua portuguesa igual e a cobertura está só começando porque a temporada vai começar a esquentar agora. Agora o negócio vai pegar fogo, viu? Textos de quarterbacks entrando aí, podcasts exclusivos. A gente vai soltar o da AFC North nessa semana. E é isso, né? profutbol.com.br/assinar. Entrem lá e assinem nosso site. A promoção vai até dia 31 de agosto, tá bom? Queria agradecer a quem foi no lançamento do livro ontem. Se você quiser comprar o Guia Definitivo de Fantasy Football, ainda dá para você comprar e vai ficar à venda aí todo o tempo na loja do site em shop.profutbol.com.br. David Diga. Chiodini. Jacoby Brissett Não, não é de Jacob todo mal, Brissett é um né? quarterback moldado logo que saiu da universidade por Bill Belichick, que aproveitou para fazer uma troca, ganhar escolhas no draft por ele. É um quarterback sólido. Acho que é o futuro da franquia Indianapolis Colts. Não é. Acho que é um quarterback que tem capacidade de vencer alguns jogos, mas não por conta dele, por conta de um sistema bem montado e de um time com peças boas ao redor. Isso tudo o Indianapolis Colts tem. Tem um bom treinador, tem boas peças, tem uma linha ofensiva que para mim é top 5 da liga, é uma defesa que se não é um espetáculo, é uma defesa boa, né, e foi reforçada. Então eu acho que Jacob Brissett, um ponto importante, está em ano de contrato, ou seja, precisa jogar bem para ter ou seu contrato renovado com o Colts ou ter o mercado em algum outro time. Eu acho que vai ser um quarterback que vai levar os Colts aí a algumas vitórias na temporada, mas bem longe do que o Andrew Luck poderia levar, e o favoritismo do time, aí ele some na divisão e tal, e a divisão fica completamente aberta.
Fica completamente aberta, né? A gente não precisa nem fazer um novo podcast de UFC South. Basicamente, basta dizer que a divisão está aberta. A divisão está aberta. Todo time tem uma força e uma fraqueza. Por exemplo, elenco por elenco, de 1 a 53, talvez o mais equilibrado seja do Tennessee Titans, mas tem uma grande incógnita chamada Marcus Mariota, que também é um jogador que não consegue ficar saudável. O Houston Texans tem DeAndre Hopkins, tem J.J. Watt, tem o Deshaun Watson, mas não tem linha ofensiva. O Jacksonville Jaguars tem uma defesa fora de série, mas o Nick Foles, a gente não sabe qual Nick Foles vai aparecer. Se vai ser o Nick Foles dos playoffs, ou se vai ser o Nick Foles que jogou mal contra o Tampa Bay Buccaneers na temporada passada. O Indianapolis Colts tem um elenco que foi bem ano passado, uma defesa bem treinada, sobretudo nos fundamentos, uma grata surpresa no Darius Leonard, o T.Y. Hilton, que é um grande recebedor, mas a incógnita na posição de quarterback. Então, Abertíssimo. a divisão está aberta. Você falou do Deshaun Watson, eu espero que ele não tenha o mesmo destino do Andrew Luck, porque os Texans negligenciaram esse ano demais a posição de linha ofensiva, selecionaram um jogador na primeira rodada para a posição de offensive tackle e já estão pensando em movê-lo para guard, isso não é um bom sinal. Acho que o Tennessee, realmente concordo com você, é o time que tem o elenco mais equilibrado, e eu acho que esse equilíbrio pode dar ao Tennessee vitórias em jogos complicados, porque se você pegar, nenhum dos times tem um quarterback que faça diferença nessa temporada, né? O Deshaun Watson pode ser, mas tão mal protegido que não consegue, em muitos momentos, ser essa diferença. Então, eu acho que esse equilíbrio de Tennessee pode dar um pezinho de vantagem sobre os outros times. Não consigo enxergar, mesmo com a saída do Luck Jacksonville entrando nessa batalha, por conta do grupo de recebedores que não me agrada, e eu acho que o Nick Foles é um cara esquemático demais, vai demorar um pouco a engrenar. Eu fico aí com os Colts ganhando aí 7 jogos, alguma coisa nesse tipo, e aí Tennessee e Houston entrando na briga com eles pela divisão. E pode até ser que com esses 7 jogos o Jacob Brissett ganhe um contrato ano que vem, hein? Eu acho que, eu até comentei com você em off, é uma coisa bem provável, assim, ele ganhando alguns jogos, a paixão de algum time que precise de quarterback pode aparecer. Eu posso até citar alguns nomes, como o próprio Tennessee, caso o Marcus Mariota realmente não dê certo e o Ryan Tannehill também não jogue bem. A gente tem o Tampa Bay Buccaneers com James Winston em último ano de contrato. A gente tem o Oakland Raiders, e eu não duvido que o John Gruden, se o Derek Carr não jogar bem nessa temporada, faça uma troca, pode ir atrás do Brissett e tal. Então tem alguns times que precisam de quarterback, podem ficar de olho no Jacob Brissett, ele pode ficar rico na temporada passada se jogar bem nessa agora. Na temporada passada não, na temporada que vem, desculpa. Indianapolis Colts com o Andrew Luck desde 2012, 53-33, sem Andrew Luck 10-16. Indianapolis Colts desde 2012 com o Andrew Luck 25 pontos por jogo, sem Andrew Luck 17 pontos por jogo. Colts com Luck desde 2012, 5.6 jardas por jogada, sem Luck 4.6. Amigo. É que se perde o fator que te deixa honesto, né? Essa que é a verdade. Você sabe que o Andrew Luck, se você mandar uma blitz, ele pode te queimar. Se você colocar muita gente perto do box, ele vai entender e vai te queimar no fundo. Você sabe que se você recuar muito, ele vai jogar essa bola underneath, essa bola curta. Ele tem velocidade para ler o jogo, processar rapidamente e soltar a bola. Um quarterback que fazia todos os ajustes na linha de scrimmage. Então, assim, você perde esse efeito. Até faria uma analogia com tropa de elite aqui. A gente vai subir o morro durante o dia, vai perder o efeito surpresa. Tá aí. Vai tomar. Vai morrer gente. Vai morrer gente. É os Colts sem o Andrew Luck. Perdem esse diferencial. Né? E o quarterback é um diferencial muito grande na NFL. Nós vivemos uma era de passe. Sim, e a gente pega, meu querido Davis, a importância do Andrew Luck em números, em previsão. Handicap. Os Colts eram zebras por 3 pontos para enfrentar o Los Angeles Chargers na semana 1. Tá? Isso normal, porque o jogo é contra um time forte, que são os Chargers. Com a saída do Andrew Luck, que já era esperado até para a semana 1, os Colts são zebra por 9 pontos. O Andrew Luck vale um touchdown, praticamente. Exatamente. E olha, Curti, e era um zebra por 3 pontos com um time desfalcado, né? Contra Dervin James fora e tal, e tal, e tal. Então, mesmo assim, aumentou muito, tá? Aumentou muito.
Então o Brissett é um quarterback sólido, tem potencial para ser, para mim, um bom backup na liga, ou um cara que preencha um buraco como é agora. Os Colts não têm muito o que fazer nesse momento. Mas eu não vejo ele sendo o futuro da franquia Indianapolis Colts, não vejo ele sendo o futuro de franquia nenhuma na NFL. Sem o Andrew Luck, as chances de serem campeões da conferência americana, os Colts saíram de 7-1 para pagar 15-1, dobrou. E o Super Bowl também, os Colts eram aí cotados como 15-1, ou seja, cada dólar que você apostasse, caso os Colts vencessem o título, voltaria 15 lá em Las Vegas, agora volta 30-1. As chances caíram pela metade. Esse é o significado em termos de cotações lá em Las Vegas para essa saída, para essa aposentadoria do Andrew Luck. Davis, algo a mais que a gente não falou sobre o Luck, sobre o futuro do time? Ah, sim, troca, né? O Ballard não deve trocar por ninguém, né? O cara tinha 100 milhões de dólares na free agency para gastar, não gastou. Não me parece ser o tipo de general manager que vai entrar em pânico e vai trocar por alguém. A tendência é que o quarterback titular do Indianapolis Colts seja o Jacoby Brissett nessa temporada. Concordo, eu acho que não é do perfil do Chris Ballard. Ele é um cara que ele não bota as cartas na mesa, ele jamais vai mostrar pro outro negociador o que ele realmente quer. Ele é o que eu chamo de blefador, né? É um cara que ele fica ali para tentar aproveitar uma oportunidade, mas é um cara que não quer gastar muito. Vem meio de uma escola New England Patriots, assim, de formação de elenco, Green Bay Packers durante muito tempo. Ele acredita muito no draft e ele acredita em jogadores, em free agents baratos que sejam capazes de produzir. Claro que a posição de quarterback ela tem suas particularidades, você não consegue um quarterback de franquia gastando pouco ou pegando em escolhas baixas, é muito difícil, mas eu acho que ele deve talvez tentar algum movimento para o draft do ano que vem, caso não faça nenhuma troca e tal, porque os Colts vão ter essa oportunidade numa classe que promete bastante, que tem Tua Tagovailoa, que tem Justin Herbert, que tem o Jordan Love, que é um bom jogador e tal. Então não me espantaria do ano que vem ele, quem sabe, trocar algumas escolhas de draft, alguma coisa assim, aí sim para subir. Aí seria um movimento que eu acredito que ele possa fazer. Mas fazer movimentos agora malucos na de troca, não acredito, não é muito perfil, acho que o time vai com o Jacob Brissett. Imagina um jogador chegando agora, tendo que aprender todo o sistema, tendo que se entrosar e tal, acho que não seria nem válido agora. Que foi o que Minnesota fez, né? Quando o Bridgewater se machucou às Ah, vésperas da sim, temporada, Minnesota apertou o gatilho e foi de Sam Bradford. Né? Trocou uma exatamente. escolha de primeira rodada, inclusive, por ele. Então, como a urgência acaba aumentando o valor na troca, a gente está aí há praticamente uma semana e meia do início da próxima temporada, os Colts dificilmente conseguiriam alguém por menos de uma primeira escolha geral. Desculpa, uma escolha de primeira rodada no draft. E teriam poucos nomes, inclusive, né? Seria o quê? Ryan Tannehill, Nick Mullins, Josh Rosen. Não Muita muda gente, muito disso, né? é, muita gente fala no Matt Stafford, tentar uma troca com os Lions, eu Sim. não vejo acontecendo. Acho que Brian também não Hoyer eu ouvi valeria. falar também, mas acho que o Sendo Jacob honesto, Brissett, vocês sabem muito bem que eu gosto muito do Josh Rosen, mas não sei se vale a pena dar uma escolha de primeira rodada pelo Josh Rosen sem o espaço amostral para isso, né? Miami, uma segunda, tudo bem. Agora, uma primeira com o Josh Rosen caindo de paraquedas em Indianápolis, se fosse, ó, se bem que a escolha dos Colts pode ser no final do draft se der certo. Bom, não sei, cara. Não sei. Agora isso aí do Josh Rosen é um negócio que eu comecei a pensar com mais carinho agora. mas eu não Mas sei o se Miami Ballard. estaria disposto também. Não, Miami acho que não tá disposto e os Colts também não querem pagar uma escolha de primeira rodada, até pelo valor que o Chris Ballard dá no draft. Tá? Eu não vejo o Chris Ballard queimando escolha de primeira rodada com ninguém. Tá? Não vejo mesmo assim. Acho que se for é para ser um quarterback que ele tenha convicção, que ele estudou muito durante o draft, que ele gostou demais. Tipo, vamos lá, vamos dizer que ele se apaixone pelo Justin Herbert. E o Justin Herbert vai ser uma das 5 primeiras escolhas. Quem caiu lá na 2 e na 1 e na 3 não precisa, e na 2 precisa de quarterback. Aí ele pode ir lá e tentar fazer uma troca. Mas ele trocando por esses veteranos, assim, não acredito. E o Josh Rosen, eu acho que Miami não vai abrir mão. Acho que Miami acredita muito mais no Josh Rosen do que a gente está acreditando que Miami gosta. Acredite. É, Uhum. e não vai estar disposto. E eu acho que também ele não vai atrás do Josh Rosen
porque ele tem agora também uma coisa contra ele. Todos os times sabem que se ele for pedir uma troca, ele precisa de um quarterback, né? Então, é a lei da oferta e da procura. Se você precisa, você vai me pagar caro. E eu não vejo o Ballard sendo um cara que aceita pagar caro numa coisa de menor valor. Exatamente. Bom, 2 perguntas, Davis, para a gente encerrar o podcast. Chegamos a meia hora aqui. Primeira, a gente tem que mudar nosso palpite da AFC South, provavelmente, né? Com certeza. Você tem algum palpite para dar? Vou com o Tennessee Titans, cara. Eu acho que o equilíbrio, como eu falei, é uma divisão muito equilibrada. Acho que só sai o campeão para os playoffs. Eu acho que vai ser agora um campeão aí com 8-8, quem sabe um 9-7. Mas eu vou com o Tennessee pelo equilíbrio do time. Acho que é um time que bate no wild card e vai embora. Não é um time que vai passar do wild card. Não é impossível os Colts se classificarem nessa divisão, mas também se passar é um time que bate e sai fora, como para mim também não é os Texans. Eu coloco o Jaguars um patamar abaixo, acho que não tem bala na agulha para brigar mesmo assim. Mas eu vou ficar com o Tennessee com um 8-8 ou 9-7 ganhando a divisão. Eu vou de Houston Texans. Fiel da balança aqui é o Deshaun Watson. Faz sentido. Tá. E tem o J.J. Watt na defesa, não é uma defesa ruim, tem linebackers interessantes. Já ganhou a divisão ano passado, é um time que vai bem em jogos divisionais, isso pode ser o fiel da balança, na campanha contra os adversários da divisão. E eu não consigo confiar no Marcus Mariota. Não consigo. Eu também não, mas a questão é quanto o elenco ao redor vai dar suporte pro Mariota e fazer o time ganhar. A questão é a divisão ser tão equilibrada. Eu acho que esse equilíbrio do elenco em todas as fases pode ser a diferença de Tennessee. Mas como eu disse, para mim, quem passar dessa divisão bate no Elcar e vai embora. E para terminar, o que muda no mundo sem Joe Luck aí jogando nessa temporada e nas próximas? Perde-se em simpatia, perde-se em talento e principalmente nos dá uma reflexão de que nada está sob nosso controle. Totalmente sob nosso controle. Às vezes a gente tem um péssimo hábito de achar que está com o controle de tudo. Tudo pode mudar numa fração de segundo. É isso. Então é isso, gente. Fizemos todo o bem que podíamos. A gente volta nessa semana com o podcast de assinantes da AFC North e também com o podcast aberto. A prévia do Indianapolis Colts não saiu lá no Pro Football. Afinal das contas, foi até bom que não tenha saído, né? Porque senão eu ia ter que escrever ela inteira de novo. Mas vai sair nesta semana também. Algo a mais, Davis? Só isso, curtir um dia de... É um dia bosta, né? Vamos falar a verdade. É um dia bem bosta. Acabei de assistir o jogo do college, assisti o resto do jogo do college, assim, meio consternado, diríamos assim. E depois hoje já escrevi pro On The Clock, mas sei lá, tá faltando alguma coisa no dia. Tá esquisito. Tá bem esquisito. Mas enfim, fizemos aí o que podíamos nessa batalha e o Andrew Luck foi muito corajoso de saber que ele perdeu essa luta, né? Ficam as boas memórias como aquele jogo contra os Chiefs e outras tantas boas memórias, o último jogo de temporada regular dele ganhando fora de casa contra os Titans e enfim, vamos encerrar senão vou me emocionar de novo. Curte. Gente, tchau. Diga. Só rapidinho. Lembrando que Andrew Luck foi o jogador Comeback Player of the Year na temporada passada, ou seja, o cara que teve a maior reviravolta. Quem sabe o Andrew Luck não precise de um tempo para sua cabeça melhorar, para voltar. Não. Esquece. Não sei se você lembra como ele ficou magro quando ele estava na Alemanha de férias. Tem isso tudo. Lembra? Mas Esquece. Eu dou 2 meses pro Andrew Luck perder metade da massa muscular. Outra coisa que eu gostaria, quem sabe a gente não vê o Andrew Luck logo na TV como comentarista, seja em college, seja em NFL. Acho ele um cara inteligente, bem articulado. Quem sabe seja pro lá o caminho e que ele seja feliz na caminhada que ele escolher. Estaremos torcendo para ele aí, seja lá qual for o próximo passo. Porque, acima de tudo, é um ser humano fantástico. Gente, beijo, obrigado a vocês que ouviram esse podcast de emergência. Não sei se haverá outra oportunidade como essa. Espero que não, né? Nesse sentido, mas sempre que acontecer alguma notícia impactante desse naipe, a gente grava, tá bom? Tchau, gente. Beijo. Até a próxima. Valeu!